Tá? O que eu acredito é o seguinte: carreira de professor superior não dá para discutir um mês, 2 meses. Entende? Correndo risco, sim, nesse GT de carreira que pode ser criado, de não conseguirmos o que queremos. Podemos sim correr esse risco. Entende? Não conseguimos o que queremos. Porque a gente sabe que vai ser interministerial, né? Até a Andip estará presente nesse GT de carreira. Tá? Então, realmente, é uma questão complicada. Tá? Então, eu acredito que essa greve, da forma que está, né? Primeiro, eu acho que a gente tinha que... Não precisaria ser hoje, por exemplo, finalizar a greve. Não. Sabe, aqui da Assembleia no próximo dia 2, até porque tem muitas pessoas ainda em dúvida naqueles pontos. Tem gente que acha que está associado 4, que vai cair para associado 1. Isso não existe, gente. Ninguém vai cair de associado 4 para 1. Entendeu? Tem pessoas que não estão entendendo o titular, caiu de 20 para 5. Não é isso, o João de Deus já colocou e outros também colocaram. Então, tem muitas dúvidas nessas propostas. Então, eu acho que tem um momento de reflexão. Todo mundo lê essas propostas, fazer suas observações, esqueça antes, esqueça por isso, faça as suas observações. Entendeu? E venha para a semana que vem decidir pelo fim geral da greve. Professor George, o próximo é o professor Marcel. Flávio, George, Marcel, Hugo, Sônia, Calaça, Nivaldo da FEF, Augusto, Humberto e Domingos. Professor George, do Campo Cidade de Goiás. Primeiramente, eu gostaria de compartilhar com todos que essa greve, desde a primeira Assembleia, ela só está tendo esse papel fundamental, importante na história da defesa da universidade pública no Brasil, porque os professores da base, independente da maneira como que os dirigentes sindicais em cada estado entendiam esse movimento, assumiram para si, em nossas mãos, a responsabilidade por esse movimento. Nesse sentido, todos nós estávamos aqui naquela primeira Assembleia e sabemos muito bem o que aconteceu lá e qual é a posição que defendeu cada um de nós, professores e direção do sindicato. Não precisa que ninguém venha aqui dizer o que aconteceu, porque nós fomos sujeitos daquela história e presenciamos os fatos. Segundo, eu sou filiado da DUFG. Desde que entrei na universidade, como sempre faço na história da minha vida, procurei o sindicato para me filiar. Antes de ser professor, dentre outras coisas, fui operário de uma indústria de calçados no interior de São Paulo. E nós só conseguimos avançar na luta quando nós descobrimos, nós percebemos que aqueles que estavam lá na mesa de negociação nos representando e que juravam de pé juntos para nós que defendia as mesmas coisas que nós defendíamos, eram tão inimigos quanto aquele que nos explorava. Se nós não entendermos quem é quem está fazendo o jogo nessa disputa, nós nunca vamos ter avanço. E nesse sentido, no encaminhamento eu vou retomar a palavra. Porque eu sendo filiado do FG, a do FG sendo base do Andifes, eu me sinto, eu me sinto totalmente desrespeitado, incomodado com a representação do Proifes. Eu não posso permitir, no meu nível de inteligência, que eu me permita me representar por uma entidade que está tendo a atitude que está tendo Proifes na mesa de negociação. Nesse sentido, eu entendo sim que nós temos, e vou propor que essa Assembleia delibere para que nós não nos sejamos mais representados pelo Proifes na mesa de negociação, porque seria suspensa, aproveitando a proposta do Alexandre. O repasse do Proifes vai ser dirigido para o fundo de greve. Boa tarde a todos. Meu nome é Marcel, sou da Faculdade de Educação Física e atualmente também membro da Comissão de Ética do CLG. Já sinto-me contemplado por diversas falas e me remeto imediatamente à fala do professor George, pois também como sindicalizado, como associado da UFG, eu venho me sentindo bastante desrespeitado desde o momento que a gente vem tendo contato com essas ações, atitudes e os assuntos que permeiam a nossa discussão de carreira. Gostaria de lembrar
e no caso a minha fala vem mais nessa perspectiva, que nós temos um comando de greve. E aqui eu quero fazer, das palavras que o professor Domênico apresentou, eu quero fazer as minhas palavras. Se nós temos um comando de greve, onde nós temos a presença garantida do próprio sindicato neste comando, então que a apresentação de uma outra proposta devesse ser feita dentro do comando de greve, para que aparecesse aqui enquanto um ponto de pauta. Eu acho muito estranho essa situação de nós estarmos aqui debatendo propostas e de repente aparece mais uma proposta que já é de conhecimento, inclusive, quem tem acesso à internet, outros não têm, mas que no chegar do momento nós temos então esse encaminhamento dúbio na minha avaliação. E eu convido também a todos a entrar na revista Fórum, que é uma revista que lançou um artigo bastante interessante sobre o que a greve dos professores pode nos ensinar. Justamente remetendo àquilo que também está no blog do Comando Local de Greve, que realmente que nos remeteu justamente ao entendimento de que ainda esta classe, ainda a universidade, é um dos poucos espaços na sociedade brasileira que tem a capacidade de refletir a própria sociedade em que está condicionado, em que está presente. Se nós sairmos dessa greve, se nós abandonarmos as outras categorias, isso para mim é um grande retrocesso e vai mostrar realmente quem são os professores da universidade hoje. Professores não estão interessados na sociedade, e sim apenas na sua própria vida. É isso. Professor Hugo, depois a professora Sônia. Boa tarde, professores, professoras. Essa greve, ela está nos ensinando muitas coisas. A primeira coisa que essa greve está mostrando novamente para os professores do ensino superior é que nós somos trabalhadores num estágio muito avançado de exploração. Essa greve nos coloca de novo na vida, junto com os técnicos administrativos, junto com os companheiros da Comurg e junto com outros tantos de trabalhadores. Esse é um primeiro ensinamento que essa greve nos aponta. E aí, eu não aceito desrespeito à nossa capacidade de interagir sobre a proposta que o PROIX apresentou. Nós sabemos ler, nós sabemos analisar e nós sabemos identificar o que é golpe. E aquilo não é uma proposta decente. É um desrespeito chegar aqui e dizer aos professores que eles não sabem ler, eles não estão entendendo. Ponto 2. Essa greve não é responsabilidade dos professores. Essa greve é responsabilidade do governo. É uma irresponsabilidade de colegas nossos vir aqui em cima e jogar a responsabilidade dessa greve que está se arrastando por longos tempos em função do desrespeito deste governo. Este governo é sim aquele que pactua com o grande capital transnacional. É sim aquele que investe bilhões de dólares em mega eventos esportivos e deságua dólares aí para as grandes empresas. Leiam informes do BNDES. 2 bilhões a cada dia para a empresa, para reativar a empresa que fale nesse estágio de crise. Nós precisamos ter cuidado com esse momento. E o cuidado desse momento é de não aceitar a provocação. Essa greve é forte e nós precisamos fortalecê-la mais ainda. E para fortalecer a greve, a gente precisa pedir licença àqueles que nos estão atrapalhando. E quem nos está atrapalhando nesse momento, que é um sindicalismo corporativo, eminentemente parceiro do sindicalismo varguista, é o PROIX. Sindicalismo corporativo que senta junto com o governo, não para negociar, mas para atender a pauta do governo e detonar com os professores que há muito tempo vêm sofrendo exploração nessa universidade. Professora Sônia, depois o professor Calaça. Professora Sônia não está? Professor Manuel Calaça. O próximo é o professor Nivaldo, da FEF.
Eu estimulei a Ângela para que recuperasse a nossa camiseta de 2001, porque ela foi um marco no embate do movimento docente com o governo. Eu quero começar por aí, reclamar os colegas que ainda têm essa camiseta, que tirem da gaveta, que lave, que traga para ver agora na próxima Assembleia. Eu sou o professor Manuel Calaça, do IESA, sou professor titular e estou há mais de 30 anos no movimento docente. Portanto, não comecei ontem e não engulo qualquer discurso. Primeiro, deixa eu recuperar aqui as minhas anotações. Eu estou emocionado porque eu tive um jejum de 11 anos. 11 anos sem falar. 11 anos sem ter o direito de se manifestar numa greve. Então, isso me dá muita emoção. E como resultado disso, um infarto em 2010. Eu não quero infartar aqui por não poder falar. Primeiro, a proposta do governo traz uma quebra de isonomia, basta olhá-la, não precisa fazer muita leitura, e eu quero aqui declarar o meu respeito ao comando local de greve pela análise feita na Assembleia anterior e nesta Assembleia. Segundo, a quebra da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão está explícita nessa proposta. Isto é, são princípios históricos que eu estou apresentando aqui. Terceiro ponto, a dedicação exclusiva é virilmente atingida e ameaçada. E é uma conquista histórica do movimento docente que não pode agora ser jogado na lata de lixo, naquela curva como voo de pica-pau, que não dá conta de voar muito alto, oscila ao longo do tempo. Quarto ponto, desconsideração dos aposentados. Sabe quantos anos eu estou esperando para aposentar? 8 anos. Falei, em janeiro o aposento tem que cuidar de mim. Para cuidar de mim, eu preciso ter um bom salário. Eu preciso ter certeza que eu não serei vilipendiado naquilo que me é muito caro. Eu estou sentindo, eu fiz uma analogia. O governo está me tratando como aquela família que não dá conta de cuidar dos pais. Faz o seguinte, o salário não dá, a pensão que você deixou é pequena, vá para o asilo. Nós estamos sendo empurrados para o asilo funcional. Eu não vi onde que a professora Cristina encontra guarida, né, para achar que GT, 30 anos que eu vejo a GT. Nunca funcionou com uma comissão. Quer que uma coisa funcione, eu queria uma comissão. Vocês me dão um tempinho, 11 anos sem falar? Dá um minutinho. 2001, qual era o nosso adversário? Era um projeto de FHC de desmonte da universidade pública. Eu defendo o UFG. Esse foi o grande slogan da nossa greve, que terminou com uma greve de fome. Foi necessário radicalizar nesse nível. Qual é o nosso adversário agora? É o modelo de sindicato. Nós não temos, o governo é um grande adversário. Quais são os nossos aliados no Congresso Nacional? PSDB, DEM e Companhia Limitada? Naquele tempo nós tínhamos aliados. Nossos aliados agora são no governo. Nosso adversário está aqui dentro. É interno. Nós temos 2 modelos de sindicato. E aí, eu não preciso falar nada porque já transpareceu aqui nos discursos. Não é? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então nós temos um duelo interno. Não é? Patente claro. Eu posso me aposentar a hora que eu quiser. Não vou me aposentar porque eu não tenho certeza do meu futuro. Desculpa a emoção, peço desculpa da mesa. Eu queria só mais uma coisinha. Parabéns à renovação. Falei para o Nivaldo, podemos sair da área que tem gente muito boa melhor que nós. Professor Nivaldo, depois o professor Augusto.
Boa tarde a todos. Atendendo ao pedido Calaça, nós vamos sair da área. Eu quero parabenizar o comando local pelo trabalho. E eu só estou aqui no microfone hoje, a partir de ter feito um juramento para mim mesmo, que jamais falaria neste recinto sobre o comando da DUF. Eu não sou filiado da DUF, eu sou filiado à Unimed. O dia que a Unimed romper, eu estou fora desse sindicato. Eu acho que nós temos 3 questões importantes. Primeira questão, nós estamos chegando no lugar que a greve nos coloca como prioridade, na mesa de negociação. O governo jogou um balão de ensaio para ver qual é a reação. Nós reagimos de forma muito coerente. Então agora iniciou o processo. Então nós temos um processo em andamento. Então nós precisamos de ter uma greve fortalecida, porque o comando em Brasília precisa dessa segurança para estabelecer os critérios de negociação. Senão não funciona. Eu já participei de mesas de negociação em Brasília, fiz parte de todas as greves aqui da UFG, eu estou aqui desde 80 como docente, não aposentei ainda também, Calaça, porque eu estou esperando aumento salarial, né? Agora, eu acho que nós precisamos fortalecer muito esse comando em Brasília, e para mim comando não é PROIPS, é o comando democrático que está instalado em Brasília. É esse comando que fala com nós. Primeira questão é essa, é o fortalecimento nesse momento para a negociação andar. Porque até agora o governo apresentou coisas que já estavam previstas na negociação. Carreira contínua. Isso está previsto desde 1998, de uma das grandes greves que nós fizemos aqui. Então, primeira coisa, fortalecer. Segunda coisa, nós precisamos estar junto com a greve dos servidores públicos brasileiros. Coisa que o país não aceita. Ele sempre defendeu a saída do ANDES para discutir carreira específica, caminho específico, luta específica. E terceira questão, Calaça, nós sabemos que o inimigo está aqui dentro mesmo. É aqui. E nós vamos resolver isso depois da greve. Nesse momento, nós vamos fortalecer o comando, declarar o nosso apoio, fazer nossas estratégias de luta. Nós não derrubamos o ministro ainda, já derrubamos. Nós não fizemos greve de fome, já fizemos. Nós já mudamos o interlocutor lá em Brasília, já mudamos. E hoje? Nem corte de ponto nós somos ameaçados ainda. Não tem reitor sendo pressionado para cortar ponto. Então eu acho que nós estamos sentados na mesa, de frente com o negociador, com o inimigo ao lado. Eu acho que esse é o nosso problema. É esse que traz a dúvida, a tensão, a confusão, né, a angústia, a desesperança. Eu acho que nós temos que superar isso. PROIPS nós vamos resolver depois da greve. E vamos continuar na greve. Professor Augusto, depois o professor Humberto. Essa greve está me ensinando o significado de democracia, companheiro e luta. Democracia é ver todos terem a oportunidade de vir aqui, colocar suas opiniões. Democracia é ver que o governo oferece uma merreca e a gente fica usando subterfúgio em tabela para tentar mostrar que a merreca, a gente está ganhando alguma coisa na merreca. E companheiro é ver quando a gente está lá trabalhando dia e noite lá na greve, é ver o outro falar, companheiro, vai lá, a greve é forte, companheiro. Companheiro, a gente precisa lutar porque vão colocar mais um título, mais uma carreira lá que é titular e vai prejudicar os aposentados. Não está chamando de sênior, mas está chamando de titular. Mais uma vez os aposentados vão perder nessa inserção aí. Então, e fala, a greve é forte, o governo está se curvando a gente. Ele não negociava, negociou, ele diz abertamente nas vezes de negociação que não negocia com outras categorias, mas a gente está impondo lá a nossa negociação. Então, a gente ainda pode avançar, a luta é forte. Obrigado. Professor Humberto, depois o Domingos. Pessoal, a gente precisa resgatar aqui que a gente entrou em greve, né? A gente entrou em greve porque a gente queria melhorias na carreira e, no mínimo, recomposição salarial, mas a gente queria melhoria de perspectivas
de vida, de trabalho. Né? O que o governo está propondo até agora é assim, solta um dinheirinho pingado, né, do jeito que o Cássio falou, e tira direitos, né? Quebra a isonomia, quebra a relação com os aposentados, quebra a proporção de 20 horas, 40 dedicação exclusiva. Então, assim, ele está dando um dinheirinho para quebrar a nossa carreira. Então, é o tipo de coisa que não dá para aceitar. Quer dizer, em direitos não se mexe, se ampliam. Né? Então, assim, eu penso até que a gente vai ter que repensar esse GT. Né? Para que você vê esse GT mesmo? Será que ele só enrolou a gente ou ele envolveu a gente numa coisa que de repente a gente entra em greve? O governo avança na nossa carreira no meio da nossa greve. Quer dizer, a greve, os nossos representantes vão ter negociando a gente avançar em direitos e o Proif está dizendo que tem que aceitar o avanço do governo sobre a nossa carreira. É uma coisa absurda. Né? Então, assim, é uma coisa absolutamente inaceitável. Então, assim, gente, greve tem momento forte, momento fraco, tem momento de entrar, momento de sair. O momento que está forte, como é o da greve hoje, não tem razão nenhuma para a gente seguir a orientação do Proif. E aí, assim, a Adolfo vai ter que fazer uma opção. Né? E eu sou a favor de a gente dar uma última chance para a Adolfo. Eu sou a favor de a gente aprovar aqui que a Rosana não pode mais participar da mesa de negociação pelo Proif. Porque é um absurdo. Porque, assim, enquanto o Proif fazer um condicional, enquanto o Proif estiver com aquele protocolo lá diante do governo, negociado pelas costas de qualquer assembleia, é inadmissível que a Rosana esteja lá. Aí a Rosana leu a carta dos aposentados, leu os 10 motivos para não aceitar a proposta, mas o que está protocolado lá mesmo? Está protocolada aquela carta do Proif feita pelas costas do movimento de greve. Isso é um absurdo e a gente não pode aceitar. Então a gente tem que retirar a professora Rosana imediatamente, até dar uma chance para a diretoria da ADUF se redimir. E eu posso confiar desde 2005, desde que eu era professor substituto aqui nessa universidade. É incrível, né? Porque eu estou vendo aqui os 10 motivos para não aceitar a proposta do governo, estou vendo que falta 40 segundos aqui por falar, mas assim, nada do que das 10 propostas que a ADUF dizia que era motivo para não aceitar a proposta anterior do governo, nada foi atendido. Ou está igual, ou não fala. A carta do Proif, né, os famigerados 15 pontos lá, só teve um que foi atendido pela metade, que o Proif pedia que os aumentos fossem para janeiro, em vez de ser agosto, o governo fez a média depois para março. Então, assim, é mentira que o Rolinho está falando que foi atendido. E, assim, é um absurdo. Antes a gente tinha o Ilha Bona para falar para a gente que a gente tinha um aumento bom, agora a gente tem o Rolinho, o presidente fura greve. Ele entrou em greve 12 de julho e está saindo agora, ele fechou o semestre, tem que começar 1º de agosto. É o presidente fura greve, o presidente do país, que falou que manipula a Assembleia. Eu ouvi da boca dele que comando de greve é golpe, que instalar o comando de greve é golpe. E eu recebi um e-mail dele que o Flávio espalhou para todos os professores, dizendo que ele manipula a Assembleia. Porque o presidente do país disse que ele manipula a Assembleia. Desculpa, pessoal. Olá, meu nome é Domênico, sou professor do curso de Psicologia. Participo como representante da unidade no comando local de greve, mas pessoalmente eu não queria estar no comando local de greve, né, por questões pessoais, queria estar com minha esposa, queria estar na academia, mas pela gravidade da questão de carreira do governo, tive que estar em greve. Não fui para São Paulo em julho, minha esposa foi sozinha, deu quase uma crise no casamento, mas estamos aqui, né, então estamos de parabéns por estarmos nessa luta. E o comando local de greve está produzindo muito material. Né? O material que o Cássio apresentou já foi exposto a primeira versão no dia 17, há quase 10 dias, foi colocado na rede, foi mandado em muitos locais, seja no YouTube, as tabelas. Agora estamos online, por exemplo, ali a webcam está filmando, está passando na internet. Então me estranha muito que haja professores que venham e apenas critiquem a tabela do Cássio agora. Por que não criticaram antes? Para mim, ou isso é oportunismo, ou isso é não conhecer o que está acontecendo na greve. Eu tenho mais a segunda questão. Por quê? Temos mais de 10 comunicados. Na medida que o professor vem e só defende questão salarial, quer dizer que ele não leu nada do que fizemos. A greve, em nenhum momento, é salarial. É secundário isso.
a greve é por carreira, a greve é por condições de trabalho. Então, se o professor vem falar só dos índices, não, ninguém sai perdendo e tal, é porque ele desconhece o que a base quer. Desconhece o que a base quer, mas sabe o que o governo quer. Então, que professor é esse? Que companheiro é esse? É companheiro? Mais companheiro do governo, infelizmente, menos companheiro nosso. Mas eu clamo, professor, participe do Conselho de Greve, se integre nas discussões e vamos ver pelo que estamos lutando. A luta não é salarial e sim por meio de carreira. E uma coisa que me deixou muito chateado ontem foi ver na mídia que o PROIFES lançou um indicativo de aceitar essa proposta. Mandou um indicativo considerando que a primeira proposta eles criticaram. E que absurdo, como uma federação vai lançar um indicativo de proposta antes de consultar a base? O correto é fazer assembleias para depois levar a proposta. Isso é o caminho democrático. No caso que o PROIFES fez, foi um assinte contra a democracia. E no caso, a reunião que foi feita ontem, que saiu essa posição, dizem que havia representantes da FG. E a proposta do PROIFES foi aprovada por unanimidade. Ou seja, o representante da FG devia ter sim abstido. Não deveria ter aprovado a proposta também, de indicativo. Ou seja, para que isso não se configure um ato antidemocrático, a minha proposta é que, na medida que o PROIFES está querendo atropelar a base, a do FG não apenas pare de repassar verba para o PROIFES, como se desfilie do PROIFES, porque o PROIFES não está representando o que a categoria quer. O que queremos? Queremos discutir mais a proposta. Não queremos greve ad infinito, mas o texto do jeito que está escrito está muito ruim. Vamos negociar, mas vamos aprimorar. E para concluir, voto para a conciliação e voto para que todas as decisões sejam por assembleia e de forma alguma por plebiscito. Próxima escrita sou eu. E aí a gente encerra esse primeiro bloco. 1 minuto a vez, professor. Professor, só 1 minuto. É um informe importante. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul rejeitou a proposta governamental. Meu colega, eu sinceramente acho uma pena que a discussão da proposta do governo tenha se descambado para esse tanto aí e de infinitos ataques que eu nem preciso de repetir aqui. O certo e o errado, a verdade, especialmente a verdade, ela é uma palavra muito complicada. E nós que estamos na academia deveríamos, e nós sabemos que a verdade ela é muito complicada. Não existe uma única verdade. E quando as coisas são colocadas como verdades absolutas, inquestionáveis, eu me preocupo muito. E olha que essa Assembleia, no processo, aliás, da greve, nós avançamos muito. Quem veio nas Assembleias a partir do dia 21 de junho, sabia que nesse mesmo lugar aqui não havia espaço sequer para divergência. Porque quem divergia era vaiado. E olha que nós já avançamos muito. O que se coloca aqui são lentes diferentes para leituras diferentes. Assim como a organização do movimento sindical tem lentes diferentes para leituras diferentes. A do FG não se desfiliou do Andes, deixou de ser uma seção sindical e virou um sindicato local e entrou como fundadora da federação no processo de decreto de diretoria, não. Sabe quando isso aconteceu? Em 17 de março do ano passado. Foi a Assembleia, no auditório da Biblioteca Central, que tomou essa decisão, não foi a diretoria que tomou a decisão. Os professores da Universidade Federal de Goiás estavam presentes. Eu gostaria que a mesa garantisse a minha fala. Os professores da Universidade Federal de Goiás tomaram essa decisão. Nós já sabíamos, desde ontem, que essas propostas que foram aqui colocadas, de deliberar sobre repasse ao PROIFES, da minha saída da mesa de negociação, da saída do PROIFES, seriam postas nessa Assembleia.
E nós sabíamos, não é porque nós temos uma bola de cristal, não. É porque a gente conversa. Os mesmos e-mails que eu recebo, a professora Silvia da Bahia recebe, e o professor do Mato Grosso também recebe, o Paulo Aidamos. Os mesmos. O que muda é só o meu nome da Silvia do Paulo e a assinatura de quem envia. Os mesmos. Já aconteceu isso ontem na Bahia. Por isso, desde ontem, a gente já sabia o que ia acontecer aqui hoje. E eu pergunto, quem está manipulando quem? E ainda digo mais uma coisa. Essa Assembleia não pode deliberar sobre repasse a PROIFES e sobre desfiliação do PROIFES, porque isso é um ato privativo dos filiados do FG Sindicato. E eu acho uma pena que a discussão sobre a carreira tenha desembocado nisso aqui. Eu acho que os professores aqui presentes e os professores da UFG não merecem isso. Concluí. Professores, encerramos o segundo bloco de 10 inscrições. Nós temos mais 10 inscritos, pelo menos. Bom, nós temos aqui mais 9 pessoas inscritas Ok, 10 pessoas inscritas, e eu gostaria de consultar novamente a Assembleia se nós encerramos agora essa fase de avaliação ou se nós abrimos mais 10 salas. Proposta de encaminhamento? Eu tenho encaminhamento. Eu acho que é o seguinte: já houve debate, todo mundo já veio aqui e falou, acho que está todo mundo esclarecido, né? Então, o meu encaminhamento. Calma aí. Posso falar aqui, professor? É encaminhamento. É encaminhamento, posso falar? Você vai deixar? Fica quietinho um pouquinho aqui. Não, fica quietinho aí. Por gentileza, vamos à questão de encaminhamento. Qual é o encaminhamento, professor? Qual é o encaminhamento? Oi? Não, qual é o encaminhamento? Não. Pare, que nós já acordamos aqui que a gente aprovou a metodologia de que teríamos blocos. É encaminhamento? Ou é difícil? Tem mais 10 inscrições. Já foram suficientes os debates aqui. Meu encaminhamento é que nós... É um encaminhamento, tem que votar, que pare as falas e a gente passe para votação. É isso. Eu tenho uma questão de ordem. Durante a minha fala, o meu crachá sumiu dessa mesa. Quem quiser olhar aqui nas minhas coisas, o meu crachá sumiu dessa mesa. Calma, pessoal, vamos manter a calma. O professor Alexandre deu o crachá dele para a professora Rosana. Eu acho que isso não é crachá sumido da mesa. Eu tenho uma questão de ordem. Eu não estou tumultuando. Calma, pessoal, vamos manter a calma. Não vamos cair em provocações. Vamos manter a Assembleia. Professor Humberto, por gentileza, eu tenho então um pedido que se registre em ata, professor Domênico, que durante a minha fala o meu crachá sumiu na mesa. Eu não preciso reclamar. Pessoal, vamos manter a calma, Vamos. Eu vou fazer uma O professor Alexandre deu o crachá dele para ela. Não vamos cair em provocação. Vamos dar continuidade à nossa Assembleia. Professor Humberto, por gentileza, eu só estou pedindo para registrar em ata. Só estou pedindo. Nós temos agora, então, nós temos aqui que deliberar, que a respeito do encaminhamento da Assembleia. A gente havia acordado que a cada 10 inscrições nós abriríamos mais salas. Então eu gostaria de submeter à Assembleia o seguinte encaminhamento. Nós temos mais 10 inscritos que a gente agora analise se a gente vai ou não ouvir as falas dos 10 professores que ainda estão inscritos, e aí eu não sei se contempla a sua proposta de encaminhamento. Se ainda houver mais inscrições, a gente faz uma lista e avalia depois.
Ok? Quem é favorável aos 10 inscritos usarem o direito de fala, por gentileza, se manifesta. Os contrários? Então, por contraste, nós não teremos mais inscritos. E aí a gente então passa ao terceiro ponto de pauta, que é o ponto dos encaminhamentos, que o professor Alexandre irá coordenar. Ok, as inscrições para encaminhamento estão, com o professor Humberto. Nós temos aqui um encaminhamento que me parece que precede uma consulta que a gente quer fazer, na verdade, a plenária, que são os companheiros que estão em greve aí no município da Comurg, querem fazer uma intervenção nessa Assembleia, apresentar uma moção. A gente entende que este é o momento de encaminhamento e que seria adequado, em função da solidariedade de classe mesmo, a gente dar um momento prioritário nos encaminhamentos para eles fazerem essa intervenção de 3 minutos e, posteriormente, então, a gente passaria as seguintes votações, pelo menos, rejeição ou não da proposta governamental, encaminhamentos diante da decisão de rejeição ou não da proposta governamental. Ok? Os companheiros da Comurg. Boa tarde a todos e todas. Sou a professora Ailton, licenciada da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Fui procurada desde o ano passado pelos trabalhadores da Comurg e eu queria fazer uma pergunta aos professores, estudantes, trabalhadores que aqui estão, se conhecem o Bactéria. Alguém conhece o Bactéria? O Bactéria é um caminhão de lixo da Comurg que carrega o lixo hospitalar. E que vários desses trabalhadores que estão aqui já trabalharam no lixão, nesse Bactéria, e que esse Bactéria, ele moe o sangue do lixo hospitalar durante as ruas de Goiânia, que estão percorrendo por aí. E vários já pegaram doenças que tiveram afastamento por tempo indeterminado por essa doença. Também outros cidadãos goianienses estão correndo esse risco. Não existe hoje aterro sanitário em Goiânia, isso é grave. Existia, deixou de existir depois que rompeu o contrato da Delta. Esses trabalhadores denunciaram as péssimas condições de trabalho, denunciaram a falta de freio, denunciaram a jornada de 12, 14 horas do motorista da Comurg e que eles estão sofrendo assédio moral e sexual. Após fazer uma manifestação no dia 29 de maio, às 8 horas da manhã, com 200 trabalhadores na rua, 20 trabalhadores na frente do movimento foram demitidos sumariamente pela administração da Comurg. Nós saímos em passeata, fomos até o Ministério do Trabalho, até o Ministério Público, e ao meio-dia, um caminhão de lixo da Comurg, vindo em velocidade na César Lattes, perdeu o freio, atravessou a César Lattes e matou um cidadão goianiense. Esse mesmo caminhão já havia matado mais de 5 trabalhadores. Então nós estamos aqui numa situação lastimável e nós precisamos repudiar a administração da Comurg, a administração municipal de Goiânia, por desrespeito desagradado não só aos trabalhadores da Comurg, mas ao cidadão goianiense. Eu sou a Ilma, professora, ex-aluna do professor Calaça na universidade, fiz um curso de educação ambiental, onde a gente tinha que defender os trabalhadores para que, de fato, a gente tivesse melhor condição, inclusive, de desenvolvimento nesse nosso país. Sou filha de motorista da UFG, irmã de professor da Universidade Federal de Goiás e mãe de estudante da Universidade Federal de Goiás. Total apoio à greve dos professores da Universidade Federal de Goiás. Total apoio à luta para que tenhamos avanço nesse país, para que se valorize a educação brasileira. Agora é necessário que a gente tenha solidariedade de classe, que tenhamos lado, que tenhamos pertencimento a um projeto de país que nós queremos. E aí, lugar de trabalhador não é ao lado do governo. Lugar de trabalhador é ao lado do trabalhador e da trabalhadora. Portanto, uma moção de apoio e solidariedade imediata pelo retorno dos trabalhadores da Comurg, aos que não se acovardaram. Porque, lamentavelmente, também a muitos foram oferecidos R$150 mil
que ele se calasse. A muitos foi oferecido, aquele ali, Jeová, levantem por favor, um cheque de 13 mil reais, porque está afastado por doença de trabalho lá na Comum. Ao ser demitido, para ele não querer retornar, mandar um cheque. Então nós estamos numa luta árdua e nós sofremos perseguição. A minha casa foi invadida, o meu carro foi batido dentro da Comum, numa tentativa de intimidar. Querem nos calar, querem nos perseguir, mas nós vamos continuar na luta à medida que tivermos o apoio aqui dos professores e dos trabalhadores da universidade. Muito obrigado. Obrigado, companheira. Professora Ângela, a moção de apoio aos trabalhadores da Comum. Aqueles que quiserem se inscrever para encaminhamentos com o professor. Bom, na reunião de ontem do Comando Local de Greve, a gente fez a proposição de apresentarmos aqui uma moção de apoio aos trabalhadores da Comum, porque ficamos muito sensibilizados com a situação desses trabalhadores. No manifesto do dia, na manifestação nossa, junto com os outros trabalhadores de serviço público, na quarta-feira, então a gente definiu no comando que apresentaríamos essa moção aqui. Eu redigi a moção e trouxe para apreciação e votação nesta Assembleia. Nós, professores da Universidade Federal de Goiás, UFG, reunidos em Assembleia no dia 26 de julho de 2012, manifestamos o nosso apoio aos trabalhadores da coleta de lixo de Goiânia. Estes realizaram no dia 29 de maio último uma manifestação por melhores condições de trabalho e o que receberam como resposta pela direção da Companhia de Urbanização de Goiânia e Comurg foi a demissão de vários dos manifestantes. São inúmeras as dificuldades enfrentadas por esses trabalhadores. Um deles se pronunciou dizendo: pegamos o lixo da cidade e somos tratados como lixo. Os trabalhadores têm denunciado que o número de caminhões para realizar a coleta na cidade não é suficiente e estão sucateados. Existe uma sobrecarga de trabalho, falta de equipamentos de proteção obrigatórios e um alto índice de acidentes no trabalho. As condições são de muita precarização, com a falta de banheiros para os trabalhadores e até de água potável. Denunciam ainda a pressão enorme que estão sofrendo, o violento assédio moral e ameaças. Nos indignamos com a forma como os trabalhadores estão sendo tratados, pois é justo que tenham condições adequadas de trabalho e que possam se manifestar pela garantia delas. É inaceitável o que vem ocorrendo com essa categoria de trabalhadores que presta serviço extremamente relevante para a nossa sociedade. É necessário que a Comurg e a Prefeitura assumam suas responsabilidades e garantam condições dignas de trabalho a esses trabalhadores e a prestação de um serviço fundamental para a nossa cidade e sua população. Então é essa a moção e a gente pede então a aprovação dessa Assembleia para encaminharmos a moção. Obrigada. Obrigado, professora Ângela. Por aclamação, aprovada a moção, professora Ângela. Encaminhamentos, então, relativos à nossa greve. Primeiro encaminhamento: rejeição ou não da proposta governamental. Existe alguém que queira fazer defesa de proposta? Sim, urgentemente, tem um aviso urgente aqui. Um Honda City, placa OGS 9799, está bloqueando a saída. É isso? Ok? Avisado? Já faz muito tempo, é urgente a situação. Já localizado, ok. Passando o urgente, urgentíssimo, vamos ao encaminhamento principal desta Assembleia. É necessário fazer defesa de proposta? Não é necessário. Portanto, em regime de votação, aqueles que são favoráveis à rejeição da proposta do governo, por favor, se manifestem levantando o crachá. Fotos, filmagens, por favor. Ok. Aqueles que são favoráveis à proposta do governo, por favor, se manifestem levantando o crachá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
9. Confere. Ok. 9 votos favoráveis à proposta do governo. Abstenções. Ok. Uma abstenção. Eu quero registrar que a professora Rosana fez seu voto. Ok? Registre-se em ata. Senhores, feito o encaminhamento de rejeição da proposta governamental, agora nós temos votação, professor Carlos, muito bem colocado. Agora nós temos os demais encaminhamentos relativos ao que foram apresentados aqui no processo de avaliação. Nós temos um pedido, formulado pelo professor Humberto, de retirada da direção da DUF, especificamente da representante aqui, professora Rosana, das mesas de negociações como representante do PROIFES, efetivamente, ou seja, retiraram da mesa. Nós temos pedido de suspensão do repasse financeiro ao PROIFES. Nós temos ainda, alguém sugeriu um pedido de desfiliação da DUF, da federação sindical. Esses foram encaminhamentos anotados pela mesa. Outro encaminhamento? Sim. Por favor, professora Cristina. Enquanto isso, alguém quer se inscrever para outros encaminhamentos? Professor Humberto. Sim. O professor Eduardo muito bem coloca a necessidade de nós votarmos pela continuidade da greve. Rejeição da proposta governamental e continuidade da greve. Após a questão de ordem da professora Cristina, a gente passa a votação deste ponto. Ok. Professora Cristina, a senhora aguarda um segundinho, por favor. Professora. Votação de continuidade da greve. Então, senhores, em regime de votação, aqueles que são favoráveis à continuidade da greve, por favor, se manifestem levantando o crachá. Ok, obrigado. Os contrários. 2, 3 votos contrários, 4 votos. Isso, 4 votos para a professora Cristina. Abstenções. 2 abstenções. É isso? Ok. Obrigado, professora. Questão de ordem. Eu acho que nós avançamos na discussão e eu acho que, de novo, colocar aqui coisas que não podem ser decididas por essa Assembleia é mera provocação. Portanto, a minha questão de ordem é o seguinte: o que é da competência da DUF, ou seja, convocar uma Assembleia específica para discutir a sua filiação ou não ao PROIFES e discutir repasse de dinheiro, que seja feito no local certo. Isso aqui seria só jogo de palavra e, aparentemente, grito de guerra. Nós estamos em greve. Greve não é guerra. Greve não é guerra. Ou nós somos professores e nós estamos lutando por nós, ou nós somos partido político e vamos disputar eleição. Não é por aí. Então, minha questão de ordem é: os assuntos referentes à filiação e desfiliação do PROIFES não podem ser votados nesta Assembleia. Senhores, a professora Rosana tem questão de ordem também para ser colocada. Isso é defesa de proposta. É uma questão de ordem. Eu quero fazer uma questão de ordem. Essa Assembleia foi convocada pelo Comando Local de Greve. Essa Assembleia é uma Assembleia dos professores da UFG. E a minha questão de ordem, e aí eu peço que ouçam a questão de ordem, é que não é possível, fora de uma Assembleia dos filiados da UFG Sindicato, e além de não ser possível, não é possível, não é democrático e não é possível deliberar sobre essas questões. Então, a minha questão de ordem é pela retirada dessas propostas. Professor Pitias, questão de ordem também. Boa tarde, companheiros. Tem uma ponderação a ser feita, porque nós não podemos incorrer no mesmo erro que a diretoria da DUF fez em vários movimentos de, por exemplo, não estimar uma democracia. Exemplo, nós podemos hoje, sim,
encaminharmos que a DUF não sente mais com o PROIFES. A desfiliação do PROIFES demanda perenda jurídica, uma ponderação. Mas hoje podemos encaminhar que a diretoria da DUF não sente mais em nome do PROIFES, mas que vá para o Conselho Nacional de Greve, com o nome nacional de greve, como já está sendo deliberado e legitimado pela base. É isso. Obrigado. Ok. Está compreendido que a gente chegou no impasse. Né? Gente, calma. Né? Nós temos ainda, além da questão da participação da diretoria, a não realização de plebiscito também como encaminhamento. Né? Vamos pegar aqueles encaminhamentos que são tranquilos durante o processo da greve. Né? Por exemplo, não realização de plebiscito para decidir continuidade ou saída de greve. Essas questões todas envolvem uma questão de ordem que é a seguinte, do ponto de vista objetivo. Só um pouquinho, Rosana. Esta Assembleia tem ou não tem soberania para discutir sobre greve? O PROIFES está ou não está na mesa de negociações? A diretoria da DUF está ou não está na mesa de negociações? Portanto, a questão de ordem é: essa Assembleia deve ou não deve votar sobre os indicativos do que fazer com o PROIFES? Vamos votar isso. O Comando Nacional de Greve está na mesa de negociação. Senhores, outra questão de ordem da professora Rosana. Estamos participando de um processo de intensas assembleias. Quando chega nessa fase de encaminhamento, encaminha-se. A minha questão de ordem é para que o professor Alexandre comece a encaminhar as coisas. Porque não é assim que se faz encaminhamento. O encaminhamento é o seguinte: você anota as propostas da Assembleia e aí encaminha, consulta o plenário se tem defesa ou não, e aí faz o encaminhamento. Senão nós vamos entrar aqui no outro debate e não vamos encaminhar o fechamento da Assembleia. Só Domênico, encaminhamento. Da proposta de encaminhamento para tentar um consenso. Para a gente não ficar nisso, diz, não diz, eu acho, não acho, a proposta é o seguinte: para essas questões relativas à DUF, que a DUF fala que esse plenário não pode decidir. Então, o encaminhamento é o seguinte: vamos encaminhar tais propostas para a Assembleia do dia 2, a Assembleia do dia 2, que já está marcada, então a DUF convoca a Assembleia. E para a gente ficar nessa discussão, só filiado da DUF pode votar, não pode votar, então a gente coloca que filiado da DUF vai ter uma cor de crachá diferente e o professor não filiado tem uma cor de crachá para que essas questões possam ser votadas sem ferir as posições estatutárias. Pessoalmente, eu preferia votar tudo agora, mas para tentar criar um consenso, eu trago essa proposta. Gostaria de fazer um esclarecimento. Convocação de assembleia é ato privativo da diretoria da ADUFG Sindicato. Nós estamos no momento de greve. Quem convoca a assembleia de greve é o comando local de greve. Nós estamos aqui com 4 questões de ordens, 4 questões de ordem estabelecidas. Professor Jorge, professor Augusto, professor Cássio e professora Giovana. Não é questão de ordem, é proposta, tudo bem. Professor Jorge. Depois a gente vai fazer encaminhamentos. A minha questão de ordem é a seguinte: é claro que não há consenso aqui, nem vai haver em relação ao que é competência dessa Assembleia e o que não há. Então eu proponho que os encaminhamentos feitos de votação dessa Assembleia sejam encaminhados pela mesa para votação, até para que a gente possa manifestar qual é a opinião dessa Assembleia em relação aos pontos que foram votados, aquilo que a DUFG entende que não é competência dessa Assembleia, ou melhor, que não é a legítima Assembleia para encaminhar. A DUF tem o direito, é claro, de, enquanto direção do sindicato, não encaminhá-la, tá certo? E aí nós depois, se entendermos que devemos tomar alguma providência, faremos isso. Mas de qualquer maneira, que se seja encaminhada a votação de todas as propostas, até para que a DUF conheça qual é a manifestação da sua base de professores em relação às propostas encaminhadas.
E a DUC, é claro, tem do ponto de vista jurídico, inclusive, essa competência de não encaminhar aquilo que ela entende que não é legítimo enquanto competência dessa Assembleia. Professora Giovana, mantém a... Professora Giovana, mantém? Questão de ordem? É uma questão de ordem, porque nós estamos aqui encaminhando, tem uma proposta de tentativa de consenso, conversei com a professora Rosana sobre isso, não é consenso, a gente vai votar a proposta do professor Jorge e em votação contra outra proposta, professor. Microfone, por favor. Bom, boa tarde a todos e todas. Vou tentar ser objetivo e tentar não defender, apesar de ser difícil. Minha questão é o seguinte: acho que todas as questões relativas à continuidade no PROIFES, sentar na mesa representando o PROIFES, desfiliar, parar de pagar ou coisas similares, devem ser tratadas e discutidas depois da finalização do movimento de greve. São questões distintas. Penso que, apesar do plenário se manifestar, haver um desejo dos professores se manifestarem sobre isso, acho que são questões separadas, que neste momento nós não devemos gastar nosso tempo tratando dessas discussões que nós bem sabemos aonde vai chegar. A minha proposta é que essas questões sejam remetidas para uma discussão posterior à finalização do movimento de greve, que nós estamos em pleno processo. A presença da DUF ou não na mesa de negociação em Brasília, que diferença enorme é essa que vai fazer para a definição ou não dos rumos do movimento da greve? Senhores, por favor, olha só. Tem um encaminhamento objetivo. Depois de feito esse encaminhamento, a gente abre para a defesa das propostas. Né? Me parece que existe uma vontade de debater. Né? Me parece que existe, então, um encaminhamento prévio. De encaminhamento, professor, em relação à votação? Questão de ordem, então. Então, professor, por favor. Porque tem... Sem defesa de proposta, certo? Ok. Oi. É o seguinte, esse tema, ele precisa de um tratamento diferente desse que está sendo proposto. E eu vou dizer por quê. Desde o início desse movimento grevista aqui na UFG, que nas nossas assembleias nós temos sempre reafirmado o nosso compromisso com o caráter nacional dessa greve. E expressamos esse compromisso pela inserção e o envio de delegados para o Comando Nacional de Greve. Pois bem, é preciso ficar claro se esta nossa entidade reconhece essa Assembleia como sendo a instância que decide sobre a greve. Vocês repararam que ontem chegou um informe com duas propostas. A proposta, eu preciso esclarecer. Professor, tem mais 2 minutos para concluir a sua proposta de encaminhamento da mesa. É o seguinte, nós decidimos em Assembleia várias vezes essa inclusão no comando. E decidimos que esta é a instância que representa ou a qual nós encaminhamos as nossas demandas, etc. Muito bem. O que acontece? Nós não recebemos os informes do Comando Nacional. Nós mandamos delegados para lá e eles ralam, fazendo reuniões quase diuturnas, fazendo avaliação, fazendo propostas, analisando. E aí, esse esforço que eles realizam lá resulta num comunicado.
Esse comunicado contém a avaliação da proposta do governo. Professor, um minuto. Nós não recebemos. Nós não recebemos. E foi decidido nessa Assembleia, não nessa, numa outra anterior, que os comunicados do Comando Nacional seriam encaminhados para nós. Eu quero saber o seguinte: no momento em que uma decisão de Assembleia pertinente à greve deliberadamente é descumprida, qual é essa representação? Então a minha proposta é o seguinte: a diretoria da ADUF, ela pode tranquilamente representar o PROIFES na mesa de negociação, mas essa Assembleia precisa afirmar de maneira categórica e em documento que ela pode até representar o PROIFES, mas nesse momento em que ela representa o PROIFES, ela não nos representa. Professor Humberto, encaminhamento, enquanto a mesa equaciona aqui. Só vou tentar ser bem rápido. Meu encaminhamento é que a gente não discuta outras questões antes de definir uma coisa que pode amanhã acontecer. Que amanhã pode chegar um e-mail na sua caixa do PROIFES solicitando que você vote num plebiscito a respeito de continuar em greve ou não. Então a gente precisa, antes de pensar em qualquer outra coisa, imediatamente barrar isso. Então a minha proposta eu vou ler. A Assembleia Geral dos Professores da UFG, reunida no dia 26 de julho, decide que não participa de nenhum plebiscito sobre greve, já que, de acordo com a tradição da UFG, tudo se decide através da livre discussão democrática na Assembleia. Além disso, não autoriza o PROIFES que envia e-mail aos professores da UFG. A minha proposta é a gente, por agora, depois a gente vê o que faz. Eu proponho nem discutir, nem não discutir. A gente vota isso antes de fazer qualquer outra coisa. Você tem um esclarecimento sobre isso? Professor Rosana, questão de ordem tem precedente, professor Kratos. Essa proposta que alterar, a Assembleia não pode proibir ou não proibir o que o PROIFES quer fazer. O PROIFES é uma associação que as pessoas livremente se associam e livremente se desassociam. Quem não quer seguir ou decidir ou se associar do PROIFES, ele está livre. Senhores, nós vamos encerrar as questões de encaminhamento na fala do professor Nivaldo, que tem outra questão de ordem, é isso, professor Nivaldo? É isso? Depois a gente vai passar o esclarecimento da professora Rosângela. Sim. Sim. Não, a professora Rosângela pediu esclarecimento. Ah, sim. Então, professora... A minha questão de ordem é o seguinte: o PROIFES, ele é uma federação e ele tem autonomia para deliberar sobre as coisas. O que a gente falou aqui no início? Eu falei aqui no início, no informe. O PROIFES vai plebiscitar, vai consultar. Ele vai consultar. Eu não posso chegar no PROIFES e falar: a senhora não consulte. Eu posso até chegar no PROIFES, eu posso até chegar no PROIFES e falar assim: olha, a Assembleia decidiu que não quer que se consulte Goiás, mas o PROIFES tem autonomia para decidir enquanto federação se vai consultar ou não. Eu só queria esclarecer isso, porque é outra questão de ordem que é posta aqui e que é uma questão inexequível, gente. Isso é só para causar mais conflito aí no meio dessa situação. É inexequível. Novamente é uma questão inexequível. Por isso que eu pedi essa questão de ordem. Professor Nivaldo, e depois do professor Nivaldo a gente vai fazer o encaminhamento do processo de votação. Olha, na minha fala, aqui eu disse, vamos resolver o problema da greve, do movimento e o PROIFES. Nós vamos resolver depois. E a primeira coisa que me chama a atenção, eu voltei aqui porque eu nunca ouvi falar, Kratos, que o PROIFES existe por si mesmo. Nunca. Ele só existe a partir da representação nossa. Ainda que eu não esteja nele politicamente, é ele que sobrevive a partir de mim. E nas decisões aqui nós vamos dizer claramente para o nosso sindicato
o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer. Não é o PROIFES que vai dizer para mim, para o nosso sindicato, o que nós devemos fazer. Isso não existe, isso não é democracia. Isso é o peleguismo do sindicalismo mais atrasado, da capela, do grupo de atraso. Isso não existe. E vou completar. Vou fazer a mais ao contrário. Os nossos representantes não podem representar a si mesmo em lugar algum. Então, nenhum representante desse sindicato pode ir para o PROIFES, ainda que ele seja vinculado a ele, dizer por si mesmo. Isso não existe, isso é antiético, isso não é jurídico, isso é impopular, isso é despoliticamente correto. Portanto, eu acho que a proposta que eu concordo, ninguém nesse sindicato representa qualquer discussão que não seja aquela pautada e aprovada democraticamente aqui. A mesa entende o seguinte: existe divergência de conteúdo sobre as propostas colocadas. O que não pode se discutir é, ou botar em votação, é se essa Assembleia é ou não é soberana para votar ela mesma. É evidente que ela é soberana. Então, nesse sentido, vamos colocar as questões de encaminhamento propostas e defesa favorável, defesa contra e para a votação. Né? São questões que guardam polêmica quanto ao seu conteúdo. Estão todos de acordo com esse encaminhamento? Precisa votar certinho? Vamos votar certinho então, por favor. Aqueles que são favoráveis a nós estabelecermos o processo de votação de proposta por proposta de encaminhamento, feita durante esta Assembleia, em relação à mesa de negociação, as relações com a instituição PROIFES, etc., por favor, se manifestem levantando o braço. Aqueles que são contrários a este debate, por favor. 1, 2 votos, 3 votos. Contrários. Abstenções. 3 abstenções. Ok. Indo às propostas. A primeira proposta colocada aqui do ponto de vista objetivo, né, com um texto escrito, é a proposta do professor Humberto, que é sobre a não realização do plebiscito e o não repasse dos e-mails dos professores para que o PROIFES encaminhe de forma autônoma, independente, para o e-mail de cada um de nós por aí. É isso, professor? Sinteticamente é isso? Precisa de fazer defesa de proposta? Ok. Vamos abrir uma inscrição para a defesa da proposta e uma inscrição contrária? Pode ser assim? Pode ser? Quem faz a defesa da proposta? Professor Flávio? Sim. Não, defesa da proposta. Quem faz a defesa da professor Humberto? Defesa da proposta. 2 minutos para fazer a defesa da proposta. Professor Crates, 2 minutos contrário. Pode ser? Então, pessoal, como vocês, estou com pressa em a gente votar essas questões, né? Eu acho que é um pouco chover no molhado, né? Falar que uma Assembleia como essa é muito mais democrática do que um plebiscito. A única coisa que eu queria falar é que, assim, um pouco do que o professor Nivaldo falou, não tem como a gente aceitar, né? Acho que talvez nem as pessoas do PROIFES vão dizer que é possível que um sindicato decida que a federação não vai mandar e-mail para os seus filiados. Quer dizer, basta a Rosana dizer, Rolim, a Assembleia lá dos professores decidiu que não vai entrar no plebiscito, retire os e-mails dos professores da UFG. É uma coisa assim, se a gente não puder votar isso, o que é o país? Quer dizer, não pode existir um monstrengo lá em cima totalmente separado da base. Assim, isso, né, até para quem quer construir o PROIFES, tem que entender que não vai sustentar esse monstrengo, vai cair, entendeu? Quando não tiver mais base, vai cair. Já começou a cair, mas enfim, não preciso falar mais. Conclua. Professor Crates, 2 minutos. Professor Rosana, vai fazer a defesa contrária à proposta? O professor Crates disse que seria um esclarecimento. Esclarecimento antes, professor? Professor, teve defesa de proposta. Pode ser esclarecimento depois, professor? Pode ser. Professor, primeiro faça. Eu realmente não consigo entender a lógica
do andamento. Na realidade, o PROIPS foi criado porque a ANDES era uma entidade ampla demais e representava vários segmentos do sistema educacional. Então nós queríamos uma entidade só das universidades federais públicas. Essa foi a grande motivação da criação do PROIPS. E o PROIPS também se instituiu que é como a lei manda, sob a forma de sindicato e federação. A vantagem do sindicato e da federação é porque nenhuma decisão pode vir de cima para baixo. Então, a decisão tem que ser tomada no sindicato e o sindicato leva para a federação e a federação, se houver a maioria, então ela... Agora, se imagina como que essa Assembleia, que na realidade não foi convocada especialmente para isso, tem pessoas que são sindicalizadas e pessoas que não são sindicalizadas. E, de uma maneira fora do estatuto, querem decidir para questões que são próprias da associação, não é possível. Ok, professor, conclua. Senhores, não, 2 minutos, fechou. Senhores, em regime de votação, aqueles que são favoráveis à proposta defendida pelo professor Humberto, que sinteticamente é a não realização do plebiscito, e que a diretoria faça toda a gestão para não encaminhar os e-mails dos docentes, a lista de e-mails dos docentes. Eu tenho que fazer esclarecimento sobre isso, gente. Porque já existe eu tenho que fazer esclarecimento, porque senão vai aprovar uma coisa aqui que é impossível de fazer. O PROIPS, ele estatutariamente ele trabalha com consultas eletrônicas. A nossa base de dados já está no PROIPS. Então não tem essa diretoria não encaminhar e-mail. Já existe a base de dados, eu só quero esclarecer isso. Ok. Feito o esclarecimento, vamos manter a votação, porque entende que é necessário fazer a gestão junto ao PROIPS para que não seja enviado e-mail para os docentes da UFG. E isso compete ao nosso sindicato e é uma questão de greve, não é outro assunto. Entendendo dessa maneira, em regime de votação, aqueles que são favoráveis à proposta do professor Humberto, por favor, se manifestem levantando o crachá. Aqueles que são contrários, por favor, se manifestem levantando o crachá. Abstenções. 2 abstenções. Declaração de voto, professor, apenas para abstenção. Apenas para abstenção. Professor, já voltou, professor. Senhores, encaminhamento. Já está votado. Senhores, encaminhamentos ainda. Suspensão do repasse financeiro ao PROIPS. Professor Jorge. Dois minutos, professor. Para garantir também a eficácia das deliberações da Assembleia, eu entendo, eu fiz a proposta na minha fala, a proposta é a seguinte: essa Assembleia tem autonomia para deliberar para a suspensão dos repasses ao PROIPS, suspensão, e que seja encaminhado esses valores para o fundo de greve. Isso não quer dizer que nós estamos deixando de pagar a PROIPS, porque isso é uma competência da UFG. O que eu estou propondo é, durante a greve, o valor que deveria ser repassado ao PROIPS não vai ser repassado ao PROIPS e vai ser encaminhado para o fundo de greve. Como é que a UFG vai resolver depois a dívida do PROIPS, e as outras vão resolver depois da greve. Mas essa Assembleia, eu entendo que é legítima para, nesse momento, suspender o repasse ao PROIPS e encaminhar os valores para o fundo de greve. Tenho clareza de que isso é competência dessa Assembleia. Essa Assembleia não pode deliberar do ponto de vista jurídico, na minha compreensão, para que a UFG termine o repasse ao PROIPS, porque isso cabe a outros procedimentos jurídicos. Por isso que a minha proposta é no sentido da suspensão e o encaminhamento ao fundo de greve. Ou seja, vai estar constando no PROIPS uma dívida de repasse da UFG para o PROIPS, que depois vai ser resolvido futuramente, não agora.
Vou fazer a defesa contrária. Eu acho interessante porque quando interessa para algumas pessoas, a Constituição, ela se apega à Constituição, quando interessa se apega a estatuto, se apega a isso, se apega a aquilo. Quando não interessa, simplesmente se rasga isso tudo, ignora e joga fora. Essa proposta é inexequível. Uma Assembleia, em 17 de maio do ano passado, deliberou pela nossa filiação pro IFES. A questão do repasse mensal à federação, ela é uma questão estatutária. E nós não vamos permitir que o estatuto da UFG seja rasgado dessa forma. Eu concordo com o professor Nivaldo. Professor Nivaldo, o senhor tem muita coerência quando diz que essas questões têm que ser discutidas depois. Elas têm que ser discutidas e eu espero que sejam mesmo, professora. Depois. Podem aprovar o que quiser, mas são questões inexequíveis. E eu vou ter a consciência tranquila, porque eu vim aqui, defendi e falei. Posso ter falado para meia dúzia que ainda ficou aqui, porque o plenário já está muito esvaziado. Mas eu falei. Senhores, feita a defesa de proposta, né, vamos ao processo de votação. A proposta é a proposta feita pelo professor Jorge, suspensão. Seria em adição ao dinheiro que já saiu para o fundo de greve. Né? Não existe, professor, só um esclarecimento, nós não aprovamos a Assembleia fundo de greve. Todo o gasto da greve tem sido feito com a contribuição mensal que a ADUP tem em todos os meses, inclusive quando não tem greve. Não existe fundo de greve aqui, não aprovamos isso em Assembleia. Senhores, vamos esclarecer, né? Foi aprovada em Assembleia, sim, a constituição do fundo de greve com repasse dos recursos ordinários da associação no montante de R$60 mil. Isso foi votado em Assembleia. Né? Estávamos todos aqui. Né? Exatamente. A proposta é esta adição. Professor Marco Antônio, esclarecimento. Então, em regime de votação, a proposta é suspensão do repasse financeiro ao PROIFES e conversão desses valores ao fundo de greve. Aqueles que são favoráveis à proposta, por favor, se manifestem levantando o crachá. Aqueles que são contrários à proposta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 votos. Aqueles que se abstêm, por favor, 1, 2, 3, 4, 5, 6 abstenções. 6 abstenções. Aprovada a proposta, então, de suspensão do repasse e né, transferência dele para o fundo de greve. Outras questões de encaminhamento, por favor. Delegados para o Comando Nacional de Greve. Proposta do Cássio de documento para a diretoria da DUF. Professor, defesa da proposta aqui, ou melhor, sinteticamente, em 1 minuto. Depois da proposta do professor Humberto. Gente, falando em repasse, eu não sei se vocês sabem, mas aquela contribuição que nós aprovamos também em Assembleia, que deveríamos contribuir para o Comando Nacional de Greve, para sustentar o Comando Nacional de Greve, que gasta dinheiro para fazer isso, não está sendo repassado. Né? Então, eu acho que tem que ficar muito claro qual é a representação. Então é o seguinte, a diretoria da UFG, se quiser participar, se está participando disso ou daquilo, não participará em nome dos docentes da UFG. Não participará em nome dos docentes da UFG. Ou seja, como eu sou associado. Vamos manter a inscrição, por favor. Gente, isso é um movimento de greve. Essa aqui é uma assembleia de greve. E esse assunto é de greve. O que está sendo negociado é greve. É pauta de greve. Aliás, a pauta de greve tem que sair daqui. Não tem que sair do PROIFES. Então é o seguinte, a diretoria, a nossa diretoria, eu quero que a gente redija um documento dizendo isto e que oficialize esse documento. Podemos até mandar para o Ministério.
a diretoria da DUF não representa, quando senta em nome do PROIFES, o movimento grevista da UFG. Senhores, feita a defesa da proposta, apresentação em defesa da proposta, vamos... Não, eu vou defender contra a proposta. Posição contrária, exatamente isso. Professor Cássio, eu tenho muito respeito pelo senhor. Professor Cássio, para mim, é uma pessoa que eu gostei muito de conhecer nesse movimento. Pessoa qualificadíssima. O dia que ele apresentou as primeiras análises da tabela, a gente não entendia nem como professor da área de letras, né, fez aquelas tabelas. Muito respeito mesmo pelo senhor. Mas, professor Cássio, nós temos, agora eu vou pedir responsabilidade. Porque veja bem o que está sendo dito. Nós temos uma diretoria eleita da UFG Sindicato. E não adianta falar que essa diretoria que foi eleita, democraticamente eleita, que inclusive teve uma chapa só, ela não representa os seus professores filiados. Não, isso eu me recuso. Não, eu estou no meio da minha defesa. Eu me recuso a acreditar que eu estou ouvindo que uma diretoria eleita não representa os seus filiados. A diretoria da UFG Sindicato foi eleita, teve urna em todas as unidades, ela foi eleita e ela representa sim os seus filiados. Pessoal, vamos essa questão é uma questão que a história vai julgar. A história é a senhora de todos os processos. Agora, misturar tudo, confundir e dizer que a diretoria não representa os filiados, francamente. Estamos em processo de votação. Professor Domênico, uma questão de ordem distinta. Vamos votar, professor? Por favor. Ok. Eu vou fazer uma síntese, professor Cássio, da sua proposta para poder submetê-la à votação, né? Que é uma manifestação política desta Assembleia, no sentido de que a diretoria do sindicato, ao sentar na mesa de negociação como integrante do PROIFES, não representa os docentes em greve. Em greve. É isso. Os docentes em greve. Né? Compreendido isso? Em regime de votação, aqueles que são favoráveis a posição política defendida pelo professor Cássio, por favor, se manifestem levantando o crachá. Aqueles que são contrários a esta posição, por favor, se manifestem levantando o crachá. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 votos. 9 votos contrários. Abstenções, por favor. Uma abstenção, professor Rosana, professor 2, Lavínia, professor 4 e Milton. É isso, 5. Ok? Não. 4 abstenções. Feito este encaminhamento, próximo encaminhamento. Professor Humberto, o encaminhamento que você fez. Depois a professora Cleide, é isso? Ok. Professor Jorge também. Só tem uma proposta, que eu vou só ler a proposta para depois defender, né? Que não é em nome do comando, né? Apesar de ser do comando, é uma proposta que não teve acordo comum no comando, né? Então eu vou ler aqui. Para impor nossa pauta, é preciso unificar o movimento que já demonstrou sua força, amplitude e disposição de luta. Consideramos que é hora de constituirmos um comando nacional de greve unitário de delegados eleitos nas assembleias, seja na base do ANDES ou do PROIFES, em torno de reivindicações como a isonomia, paridade, ampliação da votação orçamentária e dos códigos de barra. Ou seja, é o que é consenso que nenhuma entidade vai dizer que discorda. Tal comando unitário deveria instalar-se no dia 1º de agosto em Brasília, definindo seu regimento e pauta para negociação com o governo, com base no mandato das assembleias de base. Esse comando deve ser o negociador com o governo, o único negociador com o governo, contemplando a pluralidade do movimento e os mandatos dos delegados eleitos em assembleias, devendo as direções das entidades nacionais nele participar. Esse é o caminho para a vitória de nossa greve. Concordamos todos apoiando essa proposta. É necessário que o professor faça a defesa? Não. Alguém quer se manifestar contra a proposta? Ok, professora Rosana. Foi entendida a proposta? Primeira coisa, foi entendido? Constituição de comando unificado
né? Olha só, nessa mesma mesa houve um debate sobre carreira que veio o professor Brandão, diretor do PROIFES, e o professor Schul, que é do ANES. E o professor Humberto fez essa proposta de comando unificado, e quem estava aqui presente deve se lembrar que o próprio professor Schul descartou a proposta completamente. Descartou, porque, na verdade, o que a gente tem? E aí até me causa estranheza essa proposta, professor Humberto, desde o começo, o senhor é um dos que diz que nós estamos mandando delegado para o Comando Nacional de Greve dos Professores. E aí só olhar as camisetas, Não, as camisetas que foram as mesmas que estavam lá nas manifestações, com bandeiras e tal, bonés, Comando Nacional de Greve do ANES. Então na mesa tem ANES, PROIFES e SINASEF. O próprio Schul descartou aqui, nessa mesma cadeira aqui que o professor Humberto está sentado, essa ideia de comando unificado. Ok, professora, obrigado. Entendemos que foi feita a defesa da proposta. Ok? Em regime de votação, é isso? Em regime de votação, aqueles que são favoráveis à proposta do professor Humberto, por favor, se manifestem levantando o crachá. Ok, obrigado. Aqueles que são contrários ao professor Humberto, por favor, se manifestem levantando o crachá. Estamos em dúvida, vamos fazer a votação novamente. E vamos contar. Vamos pedir aqui para o professor Eduardo contar do lado de cá, professor Hugo contar do lado de cá, por favor. Somos aí aproximadamente 60 professores em assembleia, vamos fazer essa votação rápida. Aqueles que são favoráveis à proposta do professor Humberto, por favor, se manifestem levantando o crachá. Aqueles que são contrários à proposta do professor Humberto, por favor, se manifestem levantando o crachá. Doze, 36. 37. Não, 14 e 12 é 26. Ah, tá certo, 26, 27. Quase que chega lá, né? Ok, encaminhamentos ainda, tem mais que... abstenções, desculpa. Três abstenções. Ok. Proposta aprovada, de constituição de um comando unificado, entre ANES, PROIFES, Comando Nacional de Greve, segundo os termos defendidos aqui pelo professor Humberto. Na sequência, apenas mais 3 professores se inscreveram para encaminhamento. Professora Cleide, professor Jorge e professora Cristina. Cristiane. Boa tarde, meu nome é Gisele, eu sou professora da Faculdade de Artes Visuais e eu acho que nesse momento está se tornando importante que além dessa apresentação a gente fale se nós somos filiados ou não. Eu sou filiada, fiz parte da secretaria e num total de 220 pessoas aqui haviam 171 filiados. Então, é um informe para esclarecer que aqui a gente não está defendendo filiação ou não filiação, aqui o assunto é maior do que isso. Encerrei. Obrigado, professora Juliana. Solicitamos que seja registrado em ata, portanto, 221 inscritos e 171 filiados. Professor Jorge. Eu também quero aproveitar, porque eu não quero que passe a imagem, Rosana, que eu não defendo isso, e sei que muitos aqui também não defendem, que nós rasgamos qualquer tipo de estatuto e lei para defender o que nós aprovamos. É justamente em função disso que eu acho que não fiz a proposta, porque é o que eu fiz à vontade, de a gente imediatamente suspender a filiação ao PROIFES. Eu sei que nós não podemos, não é competência nossa aqui fazer isso, tá certo? Eu acho que depois nós vamos propor isso numa outra assembleia, num outro momento, para a gente voltar a discutir o nosso sindicato.
Agora, eu entendo que é legítimo essa Assembleia, tem que ficar muito claro isso, a gente ter a seguinte decisão: a única representação legítima para discutir greve, para negociar greve dos professores da Universidade Federal de Goiás são o Comando Nacional de Greve. Nós não nos sentimos representados e não autorizamos que o PROICS fale em nome dos professores da Universidade Federal de Goiás. Nesse sentido, eu acho muito complicado a DUFG, se for aprovado essa manifestação aqui que eu estou propondo, eu acho muito complicado a DUFG se manter na mesa de negociação do PROICS, porque ela está mantida lá em nome de quem? Se os professores que ela representa disseram e decidiram em Assembleia que não se sente representado. Isso nós não estamos rasgando lei nenhuma e desrespeitando regulamento nenhum. Nós estamos firmando que a nossa representatividade legítima é essa Assembleia e o Comando Nacional de Greve. Professor Jorge, a mesa entende que já foi votada essa questão no momento que o professor Cássio elaborou ela. Está superada a questão, então não é uma nova questão de caminhamento. Por último, professora Cristiane. O professor Domênico pediu também, né? Mantém a proposta. Mantém a proposta, ok. Voltei. O encaminhamento é o seguinte: mais cedo eu fiz uma fala a respeito da necessidade de nós pensarmos na universidade como um organismo só. A necessidade de nós atrelarmos o nosso movimento de greve com o movimento de greve dos estudantes e dos funcionários técnicos e administrativos. Quando eu fiz essa fala, uma professora me abordou e sugeriu que eu fizesse isso como encaminhamento. Pedi ela para fazê-lo, ela não teve coragem, assim, se sentiu. Né? Então eu quero fazer um encaminhamento seguinte, que nas negociações do nosso plano de carreira, que é o ponto principal, né? E de tudo aquilo que diz respeito à nossa vida de docentes, a nossa vida profissional dentro da universidade, nós enfatizamos a necessidade de que o governo coloque também em pauta, ao mesmo tempo, a necessidade e os pleitos dos técnicos e administrativos e dos estudantes também. Essa é a minha proposta. Está claro a questão? Senhores e senhoras, muito bem, bem lembrado. Senhores e senhoras, a questão na síntese da professora, é de construir uma unidade concreta entre trabalhadores administrativos, docentes e estudantes, unificando a pauta nacional. É isso, Cristiane? Unificando a pauta nacional entre técnicos, professores e estudantes? Unificação na luta? É isso? Nós já nos manifestamos isso na semana passada em relação aos técnicos administrativos. Só um esclarecimento, aí já para a votação. Essa pauta já está. Tanto o Sindicato Nacional quanto o Sinasef, conforme a Rosana já disse no início, manifestaram que o governo tem que receber os técnicos administrativos. E o Sinasef disse, inclusive, que só vai sair da mesa quando eles receberem. Professora Cristiane, se a senhora olhar no nosso relato, eu estava na mesa e eu também me manifestei sobre isso conforme a deliberação da nossa Assembleia anterior. E disse que foi deliberação da Assembleia. E os estudantes? Eu entendo que a gente deve, né? Me parece que Caio, complementar? Sim, professor. Meu nome é Caio, sou professor da FEF. Junto com esse encaminhamento, sugeri uma moção de apoio do movimento da UFG, ou uma moção de repúdio, ao corte do ponto dos funcionários e à deliberação da possibilidade de substituição dos funcionários em greve. Eu acho que isso é muito importante. Se a gente quer unificar a pauta, ela tem que aparecer concretamente não só em moções, mas também nelas. Ok, professor. Moção aprovada por aclamação. Entendendo o encaminhamento da professora Cristiane, que é essa unificação, né? Professora Adriana, sobre esse mesmo ponto.
É isso? Não. Ponto que é a unificação do comando da luta dos servidores, técnicos e professores. Técnicos, estudantes e professores. É porque a professora Cristiane, no início da Assembleia, fez uma proposta que eu anotei ali, que tem a ver com o seguinte: elaboração de uma proposta para negociação, e essa elaboração tem que ser feita pela base. Então, os professores, o convite para os professores para elaborar essa equipe de elaboração. Isso foi dito pela professora Cristiane no início da Assembleia, eu anotei para ir. E ela confirma. Ok, compreendi a proposta, que é, na verdade, a gente constituir o processo de elaboração de proposta, que inclui os professores, os servidores administrativos, estudantes e docentes. Isso no âmbito do comando local de greve. É essa a proposta? É essa a proposta. Existe posição contrária a essa proposta. Então, em regime de votação, aqueles que são favoráveis à proposta, por favor, se manifestem levantando o voto. Os que são contrários, um voto contrário. Abstenções, 4, 5, 6 abstenções. 7 abstenções. Ok, 7 abstenções. Representantes ao Comando Nacional de Greve. Nós estamos com uma sugestão de encaminhar para o Comando Nacional de Greve daquela lista já votada na última Assembleia, que eram 4 professores, né? Professor Diego, professor Eduardo, professora Lucinéia, professor Augusto. A sugestão era encaminhar o professor Eduardo como delegado ao Comando Nacional de Greve, manter a professora Lucinéia como observadora, manter o professor Diego como observador, e aí ficam 2 possibilidades ainda para observadores. Indicar alguém? Ok. Sobre este encaminhamento, professor Cássio. É o seguinte, houve uma demanda do Comando Nacional de que as indicações de delegados fossem com períodos definidos. Que eles já fossem apresentados sabendo de quando a quando eles vão ficar. Eu acho isso muito difícil da gente realizar na Assembleia, porque envolve compromisso das pessoas que são escolhidas, a data certa que pode ir e tal. Então eu queria sugerir que a gente encaminhasse isso da seguinte maneira: que a Assembleia indique os nomes e delegue ao comando a definição das datas, para que a gente tenha mandato para encaminhar com as datas para o Comando Nacional. Ok, professor Cássio, obrigado. Eu recebi aqui uma lista de sugestões de nomes para serem possíveis observadores e delegados, né, ao Comando Nacional de Greve. Além dos 3 que eu acabei de dizer aqui, pelo professor Diego, professor Eduardo, professor Lucinéia, tem a sugestão do professor Augusto, do ICB, professor Luiz Augusto, professor Adriano e professor Domênico. Desses nomes sugeridos, que o comando irá preparar uma agenda da participação deles lá. Existe algum que declina? Eu. Minha esposa, né? A Adriana também declinou, Domênico e a Adriana declinaram, mantém os 2 Augusto. Então, perfeito. Sugestão para o próximo período, né, é que seja o professor Eduardo como delegado, mas isso será organizado pelo Comando Local de Greve. Em regime de votação, a indicação, né, do Eduardo como delegado, do professor Diego como observador, da professora Luciné como observadora, do professor Augusto de Biologia como observador e do professor Luiz Augusto de Goiás como observadores. Em regime de votação, aqueles que são favoráveis, por favor, se manifestem levantando o crachá. Contrários? Abstenções? 3 abstenções. Ok. Professor Domênico é o último inscrito para encaminhamentos. Encerrou o encaminhamento. Os estudantes têm uma proposta de encaminhamento, é isso? O professor Humberto vai explicar o encaminhamento apresentado pelos estudantes. O encaminhamento dos estudantes, na verdade é importante explicar, porque eu falei no meu primeiro informe. Se vocês quiserem, eles me complementam aqui. Mas é o seguinte, participação no ato do dia 30, que os técnicos administrativos já estão organizando. Então é o ato
de piquete para evitar que aconteça, para impedir que aconteça a matrícula. Surgiu uma proposta um pouco diferente dia que é mesmo matrícula, 3 e 4, né? Surgiu uma proposta um pouco diferente por parte dos técnicos administrativos. Quando eu disse que a gente não tinha tido tempo de discutir isso no meu comando, estou surpreendendo todo o comando aqui agora, surgiu uma proposta de que no dia 30 nós participemos de uma atividade e que nessa atividade a gente faça uma entrada na reitoria e pressione o reitor no sentido dele cancelar a matrícula, inclusive alertando que a gente pode fazer piquete no dia da matrícula. Então, são essas duas ideias que surgiram. Não sei se o Flávio, que é do DCE, quer me complementar aqui. Pode ser, né? Bom, pessoal, sou um pouco rápido. Primeiro, boa tarde. É o seguinte, nós decidimos, né, DCE, o comando de greve estudantil, nós tínhamos pensado, então, nessa ação no dia 13. No entanto, a gente acha importante, e aí numa reunião hoje com os técnicos, nós achamos importante nesse momento, até por um ato simbólico e político, de fato, ocuparmos a reitoria. Agora, isso só pode acontecer se as 3 categorias de fato estiverem juntas e, na verdade, que a gente possa mostrar que de fato estamos juntos e a pauta está concentrada nessa greve. Então, a ideia, a princípio, é ocuparmos as 3 categorias no dia 30, mostrando para o reitor, mostrando para a universidade que nós estamos juntos, dizendo o seguinte: olha, nós estamos de greve, significa que o calendário tem que parar. Se você faz a matrícula, significa que vocês não estão respeitando o comando de greve e não estão respeitando as categorias que estão dizendo que a universidade tem que parar. A outra coisa é que, se você não fizer isso, no dia 30 nós vamos fiscalizar. É essa a linha da nossa ocupação no dia 30. Mas para isso acontecer, nós precisamos que as 3 categorias estejam unidas para que possamos mostrar que esse movimento tem força e tem direção política. É isso. Professora Cristiane, manifestação sobre isso. Matrícula de calouros. Calouros. Só para esclarecer. Senhores, a mesa entende que essa é uma questão que deve ser encaminhada pela Comissão de Educação do CLG, entra como cumprimento objetivo da Assembleia. Alguém acha que é necessário votar isso na Assembleia? Cabe ao comando local de greve fazer o encaminhamento da realização, né, dessa atividade conjunta com os servidores administrativos. Não é algo novo nesse processo. Por último, nós temos aqui, já deliberado em Assembleia, no dia, semana passada, né, quarta-feira, a Assembleia do dia 2 de agosto. Nós temos que votar, né, a nova Assembleia. É necessário lembrar o seguinte: no dia 1º de agosto, está marcada uma rodada de negociação, às 21 horas, no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Existe proposta diferente de data para a realização desta Assembleia, além do dia 2 de agosto? Dia 2 é quinta-feira, professora Sônia. Sexta-feira seria o dia da matrícula, inclusive. Né? Senhores, tem uma proposta, portanto, diferente, me parece, que é da Assembleia não ser no dia 2 e ser no dia 3, sexta-feira, em função das negociações acontecerem na quarta-feira à noite. Deve entrar madrugada dentro. São 7, 8 horas de negociação. A última foi 8 horas de negociação. Professor Calassi? Certo. Senhores, tem 2 propostas na mesa. Uma é a Assembleia no dia 2, já votada em Assembleia, e outra é a Assembleia no dia 3. Alguma outra proposta? Então, é necessário fazer defesa de propostas? Alguém faz a defesa da proposta de Assembleia no dia 2? É o dia da negociação, porque a negociação vai entrar madrugada dentro, dia 2. Zé Pedro?
verdade, eu quero fazer outra proposta. Quero fazer a proposta para o dia 7, porque é muito bom a gente vir para cá com a análise do CAS, do João de Deus e do Comando Nacional. Porque dia 2 e 3 para mim é insuficiente para fazer essa análise. Já fez a Assembleia Universitária, por isso a festa quente. Senhor. Fala, professor. Quando as entidades voltaram para a mesa, eles foram questionados pelo governo se na semana que vem ainda era negociação ou não. E a posição do governo é que essa é a proposta final e que quarta-feira as entidades vão lá falar aceitamos ou não aceitamos. Então, pode ser que aconteça, pode ser, mas a posição do governo naquele momento foi essa, que é a proposta final e quarta é para falar sim ou não. Senhores e senhoras, existe alguém que faça a defesa de manutenção da data do dia 2, da Assembleia do dia 2? Então nós teríamos aí duas propostas, a proposta do dia 3 e a proposta do dia 7, apresentada pelo professor Zé Pedro. Podemos fazer encaminhamento dessas duas votações? Defesa de proposta, 1 minuto para cada um, é necessário? Não é necessário? Em regime de votação, aqueles que são favoráveis que a próxima Assembleia seja realizada no dia 3, sexta-feira da semana que vem, por favor, se manifestem levantando o crachá. Aqueles que são contrários, ou aqueles que querem o dia 7, por favor, se manifestem levantando o crachá. Por contraste, aprovou a proposta do dia 3. Próxima Assembleia, então, dia 3. Abstenções. Uma abstenção. Compreendemos que a Assembleia está encerrada, nova Assembleia no dia 3, negociação no dia 2. Às 2 da tarde, local a ser definido. Proposta de ir para o Campus 2? Ok, eu tenho acordo já de revezamento, então os Campus 2, as duas. Oxe, tem lá também. Ah, Rafa. Sofia.